Olá, pessoal! Então, conteúdo de potenciação, bem resumido, tá? Então, aqui eu tenho 2 elevado a 5, que dá 32. Esse nosso 2 aqui é o que? Ele é a nossa base, ok? Nossa base. O 5, ele é o nosso expoente. E o resultado dessa operação que a gente fez aqui é o que a gente chama de potência. Tá, mas como é que eu resolvo? Então, a gente vai para os exemplos. Então, aqui eu tenho 4 elevado a 2, tá? O que que isso significa? Esse expoente aqui, ele sempre indica quantas vezes eu multiplico a base por ela mesma, tá? Então, aqui eu vou multiplicar o 4 por ele mesmo 2 vezes. Então, eu coloco aqui, ó, 4 vezes 4. Ó, a minha base é os fatores que eu vou multiplicar. Quantas vezes? A quantidade de vezes indicada no expoente. Então, aqui é 2, eu vou repetir 2 vezes e vou multiplicar. Nesse caso, 4 vezes 4 são 16. Vamos pegar um outro exemplo. Aqui eu coloquei 3 elevado a 4. Então, eu tenho que multiplicar 4 vezes a minha base por ela mesma, tá? Quem que é a minha base? É o 3. Então, é ela que eu vou repetir. 3 vezes 3 vezes 3. Por que que eu coloquei 4 vezes o número 3? Porque é a quantidade que o meu expoente está indicando. Agora, eu vou fazer a operação de multiplicação, tá? 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 é 81, ok? Então, aqui, ó, base, expoente, potência. E se eu tiver uma fração? Bom, se eu tiver uma fração, é a mesma coisa. Eu vou repetir a fração, como ela está dentro do parênteses, eu vou repetir a fração, a quantidade de vezes que indica o expoente. Então, aqui eu tenho que repetir 4 vezes a fração 2/3. Coloquei ali, então. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a parte de cima da fração e depois a parte de baixo, que é o numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, tá? Aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, a gente acabou de fazer aqui em cima, ó, já vimos que dá 81. Então, nesse caso, 2/3 elevado à quarta potência são 16/81. Nesse exemplo aqui agora, eu coloquei a mesma fração da anterior e o mesmo expoente da anterior também. Qual que é a única diferença? Ela não tem o parênteses, tá? O que acontece quando não tem o parênteses? Acontece que o único número que vai ser elevado ao expoente é aquele que o expoente está acompanhando, ó. Nesse caso aqui, o 4, ele é expoente do 2, só do 2, mas ele não é do 3, tá? Porque não tem um parênteses indicando que é a toda a fração elevada a esse expoente aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou só multiplicar o 2 por ele mesmo e o 3 vai ficar sozinho, vai ser único. Aqui, então, coloquei 4 vezes o número 2, porque é somente ele que está elevado ao expoente 4. E coloquei uma única vez o número 3, porque ele não está elevado ao expoente 4. Então, fica uma vez só. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. A gente já tinha calculado anteriormente também, sobre 3. Então, nesse caso, a falta do parênteses faz com que a resposta seja diferente. Então, antes a gente tinha 16/81, porque era toda a fração elevada ao expoente.
E nesse caso, que é somente o numerador elevado a expoente, a gente ficou com 16 terços. E quando a nossa base é o 10? Então, o que vai acontecer? Aqui eu vou fazer normal, 10 vezes 10, porque eu vou multiplicar 2 vezes o 10 por ele mesmo. 10 vezes 10, 100. Agora eu tenho 10 ao cubo, então vou repetir 3 vezes o número 10 e vou multiplicar. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. 10 elevado à quarta, vou colocar 4 vezes o número 10 e vou multiplicar ele por ele mesmo. Nesse caso, a multiplicação aqui vai ser 10 vezes 10 que dá 100, vezes 10 que dá 1000, vezes 10 que dá 10.000. Percebam que quando a base é 10, a nossa resposta sempre vai ser o número 1 e a quantidade de zeros é a mesma indicada aqui no expoente. Então, aqui eu tinha o expoente 2, então, 2 zeros. Aqui eu tinha o expoente 3, aqui eu tenho 3 zeros. Aqui eu tenho expoente 4, na resposta eu tenho 4 zeros. Então, sem fazer cálculo, eu já sei determinar quanto é 10 elevado a 6. Bom, se a base é 10, vai ser 1 na frente com 6 zeros atrás. Mas o principal do assunto de potenciação que vocês têm que saber é que o expoente, ele indica quantas vezes você repete a base e multiplica ela por ela mesma, tá? Então, nesse caso, eu vou repetir o número 5 3 vezes e vou multiplicar. 5 vezes 5 vezes 5 são 125. Essa é a nossa potência.